é o ego. Essa terrível personagem, que é constituída de névoa, não tendo uma existência real, mas sendo característica da nossa personalidade, é indubitavelmente um grande adversário do nosso progresso. É dele que se derivam as palavras egoísmo, egotismo, este excesso do querer para si mesmo. E Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, fazendo uma análise a respeito do egoísmo, teve a oportunidade de asseverar que é um dos maiores inimigos da criatura humana. Ele exerce sobre nós, o ego, uma verdadeira ditadura, porque nos impõe as suas paixões como sendo necessidades reais, obrigando-nos a desviar-nos da conquista do ser profundo para ficarmos na periferia dos valores, aos quais atribuímos valor que em realidade não tem. É exatamente o ego que nos faz eleger aquilo que é meu, a primazia de mim, para comigo e assim sucessivamente. Até o momento em que surge a consciência do ego, esse eu dominador, e ela passa a dizer, eu quero, eu faço, eu posso, entrando em litígio com aquilo que lhe é permitido e aquilo que não lhe deve ser concedido. É exatamente nesse período que o ego vai se assenhoreando do indivíduo e cria a sua personalidade. É necessário, então, que em nossa vida tenhamos muito cuidado com o ego. Na cultura tradicional dos Estados Unidos, como também do Brasil, o silvícola não se sentia dono da terra. Ele sentia-se pertencente à terra. Quando chegaram os europeus e lhe deram um pedaço de papel para assinar, eles firmaram, colocaram impressão digital naquele documento sem ter a menor ideia a respeito de que se tratava. Era a propriedade do ego europeu diante da ingenuidade do nativo. O nativo tinha a ideia de que ele pertencia à terra. A terra não lhe pertencia, porque ele passa e a terra fica. Mas a cultura do intelecto havia estabelecido a prioridade da posse. E no intelecto a posse é muito importante, porque parece que ela projeta o indivíduo, que ela lhe dá status. Ouço muito as pessoas referirem-se ao status, o ter, o projetar a imagem, o aparecer. O ego usa muitas máscaras, disfarça-se, toma certas atitudes como de previdência. Não, isso é uma atitude de previdência. Estou cuidando do meu futuro. Qual futuro? No mundo de certezas, não podemos definir determinadas regras em relação ao tempo, nem em relação ao espaço. Albert Einstein asseverava, por exemplo, que esta visão distorcida não passa de uma ótica equivocada da nossa consciência. Quando nós temos a consciência do si, daquilo que somos, espíritos eternos, na marcha grandiosa da imortalidade, nós não temos necessidade de apegos. Manteremos naturalmente a nossa estrutura do eu, mas não de um eu que nos proporcione sofrimentos e amarguras. O Espírito Joana de Ângeles, em uma bela mensagem, a qual intitulou como Ditadura do Ego, muito recentemente, narra um conto oriental que bem traduz essa questão perturbadora que é o apego do ego. Ela conta que um príncipe chinês possuía uma coleção de porcelanas da dinastia Ming. Tratava-se de um conjunto de 12 pratos da mais refinada estrutura da cerâmica da sua época. E, naturalmente, essa louça era colocada somente em dias especiais, nos encontros íntimos de Sua Majestade, com algumas personalidades que o visitavam, procedentes de outros países. Depois de um desses fabulosos banquetes, o servo que cuidava da louça, e que vinha cuidando desde a infância, muito antes do príncipe nascer, já idoso, trêmulo, ao recolher os pratos preciosos, um deles escapou-lhe da mão e arrebentou-se no mármore do piso palaciano. Apesar das visitas que ali se encontravam, o príncipe foi tomado de ira. Desequilibrou-se completamente.
Segurou o servo pela gola dos vestidos longos, sacudiu e soltou e entregou a alguns dos seus guardas, condenando-o à morte. A notícia correu pelo país e, à véspera da execução, apareceu um homem que era muito conhecido pela sua sabedoria. Tratava-se de um ancião, de semblante pacífico e de olhar luminoso. Ele acercou-se do príncipe e disse-lhe que possuía o poder de libertá-lo daquele sofrimento, o sofrimento da perda do prato que se arrebentou, e que era até capaz de reconstituir o objeto, para que a coleção ficasse agora toda igual, completa. Um sorriso desenhou-se na face do monarca e perguntou-lhe o que era necessário. E ele disse com simplicidade que a mesa de mogno fosse forrada com uma toalha preciosa, trabalhada em bordados muito delicados, e que os 11 pratos restantes fossem arrumados como preparatórios para um grande banquete. E alguns pedaços, a louça arrebentada, fosse também colocada no seu lugar. De imediato os servos correram de um para o outro lado e recompuseram a mesa. Realmente uma toalha de linho, toda ela trabalhada em pontos muito delicados, servia de base para aquela louça fabulosa, de alto preço e única. O sábio acercou-se da mesa generosa, enquanto um grande silêncio parava na corte expectante. Inesperadamente, ele puxou a toalha com ímpeto e toda a louça veio com ela e espatifou-se no chão, ficando tudo em pedaços miúdos. Houve um frisson, uma angústia, gritos, desespero, e o príncipe levantou-se do trono e agrediu a bofetadas o sábio. Depois esbordou-lhe a face. Várias vezes jogou ao chão e entregou aos guardas para que ele fosse executado no dia seguinte, com aquele que também fora móvel do seu aborrecimento dias antes. Quando os ânimos acerenaram-se, o sábio levantou-se e disse para a corte, especialmente ao monarca: eu prometi que tornaria a vossa coleção completa. E aí está, todos os pratos estão na mesma apresentação, arrebentados. E me sinto ufano, feliz, porque vou morrer. A minha morte vai salvar 10 vidas, porque ao largo dos anos, meu senhor, é natural que cada servo que se torne o guardador dessa porcelana, que agora já não existe mais na forma inicial, ia quebrar um que outro prato e naturalmente teria a sua vida ceifada. Com a minha morte eu salvo 10 vidas. Ainda mais porque no reino onde a vida humana vale menos do que uma louça, uma porcelana ancestral, eu não tenho o menor interesse de viver nesse reino. O soberano deteve-se. E naquele momento ele teve um insight. A sua consciência desabrochou. Ele despertou para a realidade. Realmente a vida humana é muito mais importante do que os objetos que a criatura humana usa. Tomado de emoção, pediu desculpas ao sábio. Revogou a punição que ele havia aplicado injustamente. E o mesmo fez em relação ao venerando servo, que durante toda a vida fora o fiel guardador daqueles objetos inúteis. Porque qualquer prato serve para a refeição. Não é o objeto que traz o alimento importante, mas é o alimento que está sob o objeto no qual é servido. O ego tem essas características. As máscaras que ele usa dissimulam, muitas vezes, o seu conteúdo. E é por isso que nós sofremos tanto a perda de um relacionamento. Porque no relacionamento logo nos vem a ideia de que o outro pertence-nos. A perda de alguém que desencarna. Ora bem, o verbo perder não está bem colocado. Porque alguém que desencarna não é alguém que se perde. É alguém cujo corpo morre. Mas a pessoa continua. No entanto, nós nos sentimos proprietários daquele afeto, daquela pessoa a que nos dedicamos, ou que se nos dedica. E quando ocorre a desencarnação, a grande frustração da perda. É por isso que o antídoto do egoísmo
é o altruísmo. Porque a grande felicidade está em dar. Quando o indivíduo se predispõe a dar, ele experimenta a primeira emoção da consciência, a satisfação de proporcionar a outrem o bem-estar, a alegria, dele diminuir pelo menos as preocupações, dele proporcionar momentos de prazer. Então é o altruísmo que a doutrina espírita, com justeza, denomina como a caridade. A ação da caridade em nossa vida é de primordial importância. Isto porque, através da caridade, nós também nos iluminamos. Não é a iluminação do ego, é a iluminação do ser profundo que somos, do espírito. Quando nos dispomos a levar uma luz, esta luz nos clareia exteriormente e vai clarear o outro também. Mas quando nós colocamos a misericórdia, a compaixão, iluminamos a pessoa através do conhecimento, a luz de dentro exterioriza-se sem deixar qualquer tipo de sombra. Então, não demos trégua ao ego. Vigiemo-lo. E se por acaso tivermos dificuldade, recorramos à dádiva da oração, que é a divina ponte que nos coloca em contato com Deus, por onde transitam as nossas ansiedades e por onde nos chegam as respostas divinas. Hoje vive-se na chamada ditadura da beleza, na qual os padrões estéticos vendidos pela mídia transformam-se muitas vezes em escravidão para os seres humanos. Essa busca desenfreada por cirurgias que possam modelar o corpo, tal qual se acredita ser ideal, traz consequências espirituais? Sem a menor sombra de dúvida. Aliás, a nossa querida doutrina já nos apresenta a teoria da beleza. Nela ressalta essencialmente a interior, porque a beleza de fora, por mais cuidada, sempre tende ao emburrecimento e às mudanças que procedem do mundo interior. Ademais, é um modismo em que o ego exalta-se através da aparência. No íntimo, o indivíduo tem muitos conflitos. E na impossibilidade de apresentar valores estéticos e estésicos mais profundos, ele parte para o campeonato da beleza física. Vemos a musculação, a ingestão de substâncias para desenvolver os bíceps nos homens e nas mulheres, o halterofilismo, as cirurgias, as aplicações de silicone e uma busca ininterrupta para poder manter os padrões estabelecidos por determinadas pessoas que se dizem especialistas na identificação daquilo que é belo. E muitas vezes, aquilo que é belo para uns não é para outros. Se nós olharmos por um momento a cultura dos aborígenes, nós vemos que a deformação da face, das orelhas, da boca e mesmo de outros órgãos é que constitui o padrão estético de beleza. No entanto, na nossa área, no Ocidente, obedecendo às injunções da moda, esses padrões e esse culto à beleza terminam por gerar no perispírito determinadas deformidades. Quando por acaso nós temos uma marca de nascimento, temos determinada anomalia que desejamos corrigir, é perfeitamente válido que o façamos. Mas quando nós estabelecemos um padrão de beleza para o erotismo, para a venda do corpo, para o exibicionismo, é claro que nós estamos afetando profundamente a organização perispiritual. Estamos mutilando-a. A nossa mente nunca está satisfeita com aquele nível que foi conseguido. Determinada personagem muito célebre em Hollywood procurou ter o corpo de uma boneca. Ora bem, a boneca foi feita à imagem de alguém. No entanto, a pessoa, num estado de verdadeira volúpia, pelo que chamaria a perfeição da forma, começou a pensar em tornar o seu corpo com os mesmos padrões da boneca em tamanho natural de uma pessoa. E fez cirurgia para tirar costelas, a fim de que a cintura tivesse as mesmas proporções da Barbie. Então nós vemos que é um verdadeiro disparate. Aliás, não temos nada contra. Mas como a doutrina faz a análise do comportamento humano, esse é um comportamento mórbido, que vai afetar profundamente o perispírito e vai deixar a pessoa sempre insatisfeita, preocupada profundamente com acontecimentos que podem suceder ou que talvez não sucedam, perturbando-lhe o equilíbrio emocional e o equilíbrio mental.